Fala gente, psicólogo Matheus Costa Souza, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui, continuando a série de vídeos da leitura do livro Psicologia Aplicada ao Comportamento, do ponto em que paramos a leitura. Vamos lá. É interessante observar que o otimismo eleva a eficácia do homem sem ter em conta as circunstâncias. A mente e o corpo funcionam suave e harmoniosamente. O homem pensa melhor e com mais clareza quando está otimista. De fato, o funcionamento suave da mente e do corpo proporcionam satisfação, sensação de bem-estar, independentemente dos acontecimentos exteriores. Um homem privado de todas as vantagens materiais, estimulado por uma sensação de bem-estar, reconhece que, apenas de não poder contar com qualquer ajuda, a vida vale a pena ser vivida. O otimista, ainda que as circunstâncias que o rodeiam não sejam superiores às dos demais, naturalmente faz as coisas melhor que a pessoa indiferente ou pessimista, pois sua mente funciona melhor. Manter a mente ajustada, ainda que seja apenas para enfrentar as dificuldades cotidianas, é já uma justificativa para o otimismo. Se pode fazer melhor uma coisa sendo otimista, então vale a pena ser otimista. O otimismo enfoca as energias da mente para um objetivo comum. Apesar das forças externas, atua como um coordenador dos diversos aspectos de mente e permite que funcionem em uma união muito eficaz. Se o pessimismo diminui a eficiência de um homem, o otimismo a eleva. O pessimismo encobre a capacidade, o otimismo a descobre. Um acelera a fadiga, o outro a retarda. Um debilita, o outro fortalece. Um embota o pensamento, o outro o clareia. Um prejudica o sistema circulatório, o outro o favorece. Um diminui a resistência, o outro a eleva. Um dificulta a digestão, o outro acelera. Um pode destruir o equilíbrio metabólico, o outro restaura-o. Um pode afetar a respiração, o outro ajuda. Um retarda a atividade muscular, o outro acelera. A mente agradável é o primeiro requisito para a eficiência. O otimismo é o estado natural da humanidade. O pessimismo, o antinatural. O pessimista, de modo geral, vive agarrado ao passado, o qual, na maioria dos casos, o fará recordar coisas penosas e desagradáveis. De modo geral, nossa memória é bastante viva para as coisas deprimentes, mas muito deficiente para o que é agradável. No pessimista, essa tendência ainda é mais forte. Ele esquece de volver as vistas para as possibilidades do futuro. Esquece da necessidade de considerar o presente como algo agradável, como um período de progresso e que está em marcha para condições superiores. Esquece que, para viver melhor, o homem deve lutar com denodo para não recordar as passagens amargas do passado. Deve lutar para varrer da memória toda a lembrança desagradável e animar-se com a certeza de que, se persistir em seu esforço, a situação se modificará. Quando o indivíduo olha para o futuro, confiante e firme, sente uma resolução mais forte para lutar. Sua mente concebe ideias mais luminosas, descobre oportunidades mais promissoras e surge a energia que leva a grandes empreendimentos. Todas as promessas, todo o êxito almejado e todas as condições necessárias para a felicidade estão armazenadas no futuro, e é através de uma atitude otimista que o indivíduo alcança a realização de todas as suas esperanças. Um indivíduo otimista, vez por outra, dá um balanço no resultado do seu trabalho, do seu esforço, mas não se aborrece por não ter ainda conseguido alcançar o êxito almejado, nem se desanima por ter tropeçado e caído muitas vezes. Sabe que pensar nos escassos resultados, entregar-se à lamentação, ao pesar, à tristeza, ao derrotismo é perder tempo de forma lamentável e gastar uma energia preciosa.
Pelo contrário, estuda os meios de encontrar soluções e compensações adequadas. Analisa as causas do que parece prejudicar e anima-se no propósito de prosseguir no esforço até conseguir vencer a crise. É necessário compreender que o pensamento existe para auxiliar o homem e não para o desanimar. Sua função é essencialmente iluminadora. Quando o homem se desvia do caminho certo, é porque não pensou acertadamente e muito menos com finalidade construtiva. Quando pensamos negativos à vontade, suprimem também o raciocínio. Interrompida a função intelectual, produz-se a confusão, a incerteza e, em consequência, o temor. O pensamento é o foco da ação, sustentando-o com imagens claras e estimulantes. Logo, o indivíduo sente-se impulsionado à ação. Uma pessoa que pensa demasiadamente seus temores, naturalmente, é porque possui tempo de sobra para se entreter em toda espécie de suposições e pensamentos negativos. O pessimista cria para si mesmo um caminho de obstáculos. De modo geral, conforme acentuamos páginas atrás, o homem é por natureza mais atraído pelo negativo do que pelo positivo. Aqueles, porém, que cultivam sistematicamente um otimismo sadio, que se dedicam a coisas importantes, grandes realizações, empreendimentos notáveis, vivem rodeados de problemas tão urgentes que não encontram tempo para se assustarem diante das dificuldades e dos perigos. Para alcançar o êxito, o indivíduo terá que se dedicar com maior força e empenho, a superar-se em todas as suas atividades, a aumentar a sua eficiência. Atacar sempre deve ser o seu lema. Sorrir sempre deve ser a sua atitude normal. O otimismo, da mesma maneira que a indiferença e o pessimismo, cresce pelo exercício. Quanto mais se mantém um estado otimista, mais ele se enraiza, convertendo-se em um hábito estabelecido, permitindo assim que a pessoa enfoque sempre suas oportunidades com a mente unificada. Torna-se assim como um ponto de apoio nas crises que, ao contrário, abatem sempre ao indiferente ou ao pessimista. O otimista alcança o êxito porque só pensa no êxito. Esta expressão reage, por sua vez, sobre o seu estado de ânimo. Quanto mais otimistas são as atitudes de um homem, tanto mais otimista se sente. Assim, está sempre disposto, em pensamento e ação, para enfrentar qualquer possibilidade. Para tais pessoas, o escopo da vida é simplesmente a abastança, a posição social. Concentram-se num alvo de realização, mas perdem o controle de si mesmos e, incapazes de qualquer gesto de altruísmo, não passam de reconhecidos fracassos, não obstante a sua mundana grandeza. Pessoal, esse é mais um vídeo. Continuamos nos próximos vídeos aqui dessa série. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.